Olá pessoal, aqui é o Fábio. Estou aqui para gravar mais uma videoaula para vocês e hoje nós vamos falar um pouco de processos. Bom, aqui nós reunimos 6 perguntas e respostas para ficar um pouco mais claro alguns conceitos para vocês e também com algumas imagens para ficar mais fácil de entender. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, né, que é básica. Qual a diferença entre processo e programa? Bom, aqui na resposta eu trouxe para vocês que a diferença entre um processo e um programa ela é bem sutil, né? Bem simples, mas ela é muito importante, é bem crucial. Um programa é um algoritmo expresso por uma linguagem adequada ao computador que contém atividades que devem ser executadas e são chamadas de processo. Um programa ou um software corresponde a um conjunto de processos. A ideia principal é que um processo constitui uma atividade, ou seja, uma tarefa, e que tem um espaço, né, de endereçamento, onde ele fica localizado ali na memória. O modelo de processos é baseado em dois conceitos independentes: agrupamento por recursos e fluxo de execução. Por recursos, entende-se que arquivos abertos, processos, filhos, alarmes pendentes, tratadores de eventos, sinais no kernel, informação sobre contabilidade de execução. É isso que se entende por recursos. O processo deve facilitar o gerenciamento, né, desses recursos. A pergunta número 2 é bem simples também e é bem tranquila a resposta dela, né? O que é multiprogramação, né? E quais são as suas vantagens? Bom, gente, multiprogramação é a capacidade do SO, Sistema Operacional, de gerenciar vários processos executando concorrentemente na mesma CPU, ou seja, eles estão disputando ali, né, a mesma CPU. E a vantagem, né, ele tem como vantagem um melhor uso da CPU, ou seja, ociosidade, sua CPU não ficar parada esperando alguma coisa, está sempre trabalhando e aí gerenciando, né, os processos e os recursos para a gente. Pergunta número 3, né, que já é um pouquinho mais elaborado, né, quais são os tipos de eventos em que os processos são criados e as razões em que eles são terminados. Bom, há dois eventos principais que fazem com que processos sejam criados, né? Um deles é início do sistema, né? Quando o sistema está iniciando, ali ligando, e chamada de sistema de criação de processo, né? Quando você quer criar um novo processo. Bom, e aqui também tem, ó, um processo, no caso aqui as razões porque ele pode terminar. Um processo pode terminar em razão de algumas das seguintes condições: a saída normal, né, seria uma saída voluntária, né, que poderia ser o fim, né, da execução de um processo. A saída por erro, né, também é voluntária. Um exemplo no caso aqui, quando o full.cc não vai existir, né? Então, na hora que ele está buscando e não existe, então uma saída por erro e é considerado como voluntário. Erro fatal é um erro, uma saída involuntária, ou seja, um exemplo aí clássico é divisão por zero, né? E o último aqui é o cancelamento por um outro processo, também é considerado involuntário. Isso ocorre através da chamada do sistema. Bom, aqui a pergunta número 4, né, é a seguinte: a figura a seguir, né, que vai estar no próximo slide, ilustra os possíveis estados de um processo. Descreva as 6 possíveis transições entre estes estados. Por exemplo, transição do estado novo para o estado pronto se dá quando o novo processo é criado. No caso aqui nós vamos citar
6 exemplos para vocês. Essa é a imagem, né, para vocês poderem ver. E agora os 6 exemplos, né? De novo, para pronto, né, a descrição se dá quando o novo processo é criado. De pronto para em execução, né, running, se dá quando o processo é escalonado para a CPU. De em execução, né, de running para read, que é pronto, se dá quando o processo na CPU é interrompido em decorrência da política de escalonamento adotada e aplicada por parte do escalonador de processo, que é o carinha que gerencia ali, tal do escalonador. De executando para bloqueado, né, running para waiting, se dá quando o processo na CPU sofre interrupção de entrada e saída. Ele fica bloqueado ali, aguardando a entrada e saída. De bloqueado para pronto, de waiting para ready, né, se dá quando um processo tem o recurso solicitado disponível. E um último exemplo aqui, né, de execução para finalizado, né, ele se dá quando um processo na CPU sofre interrupção de término da execução do processo. Bom, gente, aqui é a pergunta número 5. Bom, na figura anterior não há transições do estado pronto para bloqueado e nem do estado bloqueado para o estado executando. Por quê? Há alguma situação em que alguma delas pudesse ocorrer? Então aqui nós vamos estar explicando para vocês. Bom, dada a definição de cada estado, essas transições não ocorrem, né? Elas não irão ocorrer. A transição de pronto para bloqueado não ocorre, pois em pronto os processos estão prontos para serem escalonados para a CPU. E para bloqueado são encaminhados processos que estão aguardando recursos, né? Geralmente de entrada e saída. E aqui a outra transição, né, que não ocorre, é a transição de bloqueado para executando. Ela não ocorre porque, né, um processo, quando ele está bloqueado, após ter o recurso solicitado disponibilizado, precisa aguardar numa fila, né, para que ele possa ser aí então escalonado para a CPU para poder prosseguir. Aqui temos a sexta e última questão. O que é uma tabela de processo, né? Para que ela é utilizada? Que informações ela armazena? Bom, ela é a tabela de informações, né, feita para executarem, né? Os processos precisam carregar consigo informações importantes, por isso que tem a existência dela. E as informações, né, o SO armazena essas informações em uma tabela de processo contendo uma entrada para cada processo. Cada um fica separadamente ali, né, guardado. E as informações são as informações referentes ao gerenciamento de processo, gerenciamento de memória e gerenciamento de arquivo, né? Tais como os registradores, o Program Counter, né, que é o contador de programa, é o PC, e ponteiro, segmento de dados, né, diretório de trabalho, ponteiro para segmento de pilha, descritores de arquivos, ponteiros da pilha, né, ID do usuário, e estados no processo, ID do grupo e dentre outras informações. É isso, gente. Hoje foi uma breve videoaula, 6 perguntinhas, 6 respostas. Espero que tenha ficado claro para vocês. E é isso. Em breve, outros vídeos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.